Bandeirantes, gente, estamos chegando a mais uma edição, hoje com convidados especiais, aqui direto de Belém do Pará. Conosco o ex-ministro, o ex-presidente da Câmara, colunista do Jornal Gente, Aldo Rebelo, que tem um convidado para nós nesse sábado aqui no Jornal Gente. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, Pedro, bom dia aos nossos internautas. Já posso apresentar o nosso professor por favor, Luiz faça as honras da Ercílio, casa. Geólogo, paraense e autoridade numa matéria tão importante e tão atual, que é exatamente essa fronteira mineral da Amazônia, que não é apenas a fronteira no mar, a margem equatorial, a polêmica sobre o petróleo, sobre o poço experimental, que até hoje foi liberado com uma série de requisitos que ninguém conhece. E o professor Ercílio foi quem ajudou a desvendar o que está por trás dessa polêmica. É uma autoridade que deve ser ouvido com muita atenção e agradeço aqui a presença do professor Ercílio junto ao seu programa, Pedro. Muito bem. Professor Ercílio, seja bem-vindo, bom dia para o senhor, um prazer te receber aqui na Rádio Bandeirantes. Muito bom dia, muito obrigado pelas palavras elogiosas do ministro, né? Estou à sua disposição dos senhores aqui, um prazer falar para todos que nos ouvem e nos veem aqui nesse momento. Nós estamos acompanhando aqui a COP em Belém do Pará, escutamos muita coisa sobre a Amazônia, né? Pulmão do mundo, o território a ser preservado para salvar o planeta Terra. É por aí que nós temos que desenvolver esse debate, professor? Bom, eu digo sempre que essa conversa não é nova, né? Eu até digo a vocês que um grande paraense, professor Nelson Ribeiro, né, foi pró-reitor da universidade, foi ministro da Reforma Agrária. Há muitos anos, há uns 20 e poucos anos atrás, ele já advertia a gente dizendo que a questão da Amazônia é patrimônio da humanidade, né? Ele se posicionava de uma forma muito clara contra isso. Por que patrimônio da humanidade? Que interesse tem por trás disso, né? E ele falava inclusive isso, a exploração dos nossos recursos minerais, querem barrar isso, querem barrar aquilo. Depois vem pulmão do mundo, vem uma série de coisas que, na verdade, eu digo assim, não passo de retórica, né? Retórica, o que está por trás, na verdade, é isso. É uma espécie de manter a nossa situação aqui dependente, né, de tudo que vem de fora, em vez de nos dar autonomia para trabalhar. Eu digo sempre que os nossos recursos naturais, a Amazônia, é necessário você utilizar os recursos naturais, todos eles, da água passando pelos minérios e, naturalmente, o petróleo, né? E o que nós temos por trás de tudo isso, que já foi falado bastante, né? Nós temos um agro, nós temos que desenvolver, né, um agro para poder suportar o desenvolvimento que nós vamos ter aqui. Então, essas são as minhas palavras iniciais que eu gostaria de acrescentar. Professor, a polêmica mais recente, mais atual e que envolveu disputas dentro do próprio governo, porque o presidente da República disse que era favorável, o ministro das Minas e Energia, presidente da Petrobras, enfrentou a oposição do IBAMA, que abraçou uma tese do Greenpeace de que haveria recifes de corais lá na bacia do Rio Amazonas, na foz do Rio Amazonas. O Ministério Público entrou no meio. Afinal de contas, existe ou não existe esses recifes de corais aqui na foz do Amazonas? Primeiro, não é na foz do Amazonas, certo? Nós temos, na verdade, o que a gente chama, é um nome técnico, né, científico, uma plataforma carbonática, né? São rochas carbonáticas que foram depositadas durante um processo geológico há milhares e milhares de anos atrás, certo? Nós não temos recifes de corais vivos nem de longe, como se quer comparar com as barreiras de corais que nós temos na Austrália, etc. Não temos. O ambiente natural ali não propicia o desenvolvimento disso. O que eles fizeram, na verdade, foi manipulação de dados que são dados, vamos dizer, hoje em dia públicos, né? E onde tem o mapa geológico do fundo da plataforma. Então eles pegaram todo o contorno do que são essas rochas carbonáticas e pintaram lá como se fossem recifes de corais. Realmente não existe, porque se existe recife de corais, eu pergunto qual é a espécie, né? Eu quero dizer que no Brasil, recifes de corais, né, endêmicos só existem no Nordeste.
ali da limite do Ceará até ali a Bahia, entendeu? Ali tem recifes de corais, né, vivos, e que tem nome. Então, que nome são esses recifes de corais? Não existe isso, entendeu? Isso foi uma manipulação de dados, né, que inclusive, digamos assim, há muitos anos, ministro, lá na década de 70 já se falava disso, mas depois todos os trabalhos que foram feitos demonstraram que é uma plataforma carbonática. Eu participei de um projeto internacional envolvendo universidades norte-americanas, de Nova York, até do estado de Washington, muitos pesquisadores. Nós estudamos aquilo durante 4 anos. Um navio oceanográfico, cruzeiros oceanográficos, coletando amostras da coluna d'água, do fundo do mar, de tudo. Então, quando a primeira vez, numa audiência pública aqui, ainda era a área da BP, eu me manifestei quando eu vi o mapa lá projetado pelo Greenpeace, ou por quem presidia a audiência pública. Eu acusei aquilo que chamei fake científica na época, e sugeri que o mapa geológico que fosse aproveitado para os estudos ambientais fossem os mapas geológicos oficiais do Brasil, do Serviço Geológico do Brasil, na antiga CPRM, e está lá os mapas. Não fui eu sozinho, muito pelo contrário, foram N pesquisadores estrangeiros de várias universidades norte-americanas, alemães e dos brasileiros. A plataforma continental do Brasil é conhecida desde os anos 60, estudos feitos pelo DNPM antigamente, em cooperação com universidades. Aí você vê, em 2017, numa audiência pública, um cara joga um mapa daquele totalmente falso. Eu denunciei isso, mas ninguém considerou nada. Aliás, nem sei se ficaram as gravações, porque na hora, viu, ministro, meus amigos, na hora que aquilo começou a ser projetado, tinha lá a bibliografia de um Moura, um autor obscuro dessa área que ninguém conhecia, eu fui na bibliografia do EIA-RIMA lá, peguei o EIA-RIMA para ver que trabalho científico era aquele. Não tinha. Eu chamei a moça lá do IBAMA e disse, olha, essa bibliografia que estão apresentando, aquele slide lá, não está aqui no livro. Ah, eu vou ver o que houve. Não vou esquecer nunca o nome dela, até porque era o nome da minha filha, Bárbara. Ela ficou toda sem jeito. Então não constava nem no EIA-RIMA, certo? O trabalho que eles falavam, mas estava lá projetado. Então, meus amigos, não existem recifes de corais na Foz do Amazonas, não há condição nenhuma de desenvolvimento para aquilo, condições naturais. O que existe, que eles manipularam as informações, são rochas carbonáticas que estão lá a 120 metros de profundidade do nível do mar. O nível do mar já esteve lá, certo? Nessa época bem rasinho lá, talvez aí 10 mil anos para trás, pudesse ter desenvolvido essas estruturas orgânicas, como a gente chama mais, não existe. Isso foi uma grande mentira, é uma fake científica e que perdura até hoje, lá e cá a gente dá ver isso. Mas podem ficar tranquilos que não existe, e vou dizer o seguinte, graças a Deus, certo? E a tudo mais, nós temos hoje uma licença de operação para fazer um poço exploratório, porque não é possível que nós aqui, eu me formei, entrei na geologia em 1970, já acreditando que nós íamos ter petróleo aqui. E nós estamos em 2025. Então, está mais do que na hora de acabar com essas histórias, essas invencionices, que é para impedir o desenvolvimento da nossa região. E o petróleo é uma mola mestra. Exatamente, professor. É o que eu penso. A tragédia do Brasil é você privatizar a normatização da atividade econômica ligada à mineração, à agricultura, à pecuária, como nós estamos fazendo. Ou seja, o Brasil perdeu completamente a soberania sobre normas ambientais. Você emprestou a legitimidade, a palavra, a decisão a organizações não governamentais que criam essas normas, criam instrumentos como as chamadas certificações, que deveriam ser concedidas pelo Estado, sem qualquer reciprocidade, porque o financiamento externo para essas ONGs impõe a normatização da atividade econômica do Brasil e o Brasil não tem reciprocidade. Ou seja, você não tem aqui uma norma brasileira para certificar o vinho francês, o queijo da Suíça, a importação de produtos alimentícios que nós trazemos de qualquer lugar no mundo. É só uma coisa unilateral, ou seja, a norma é privada, a certificação é privada, o sistema
de unidades de conservação é uma criação dessa USAID, que foi abraçada pelo IBAMA, pelo Ministério do Meio Ambiente. O próprio Ministério Público tornou-se, de certa forma, uma linha auxiliar dessas organizações não governamentais. E o Brasil precisa encerrar com esse capítulo. Nós não podemos aceitar que a Amazônia seja congelada, porque o que aconteceu é um processo de congelamento do desenvolvimento da Amazônia que afeta o desenvolvimento do Brasil. É claro que se você congela a maior fronteira mineral do país, ou do mundo, que é a Amazônia, a maior fronteira de biodiversidade, a maior fronteira de água doce, a maior fronteira para a agropecuária, você congelou o Brasil, você impede o país de se desenvolver, bloqueia o futuro dessa juventude aqui. O que é que um geólogo hoje formado na Universidade Federal do Pará vai fazer se está tudo proibido, se está tudo congelado? Ministro, eu vou aqui recordar um fato que atingiu, eu digo assim, a profissão. Eu era presidente da Associação Profissional dos Geólogos da Amazônia, mas atingiu todo o setor mineral do país. Em 1988, numa onda que eu diria muito nacionalista, né, a Constituição brasileira aprovou que só poderiam explorar minérios no Brasil empresas nacionais, capital nacional todo. Então, da noite para o dia, em outubro de 1988, nós tivemos mais de 200 geólogos desempregados em toda a Amazônia, não sei quantos técnicos em mineração, não sei quantos profissionais. Então, a mineração ficou inteiramente à mercê de uma única empresa estatal brasileira, né, que sabemos o nome, bloqueou todas as áreas. Nós passamos 10 anos lutando, brigando para acabar com isso na Constituição. Só em 1988. Então foram 10 anos perdidos. Eu não digo totalmente porque o Serviço Geológico do Brasil ainda trabalhou, essas empresas que trabalharam, mas foram todas embora daqui. Então imagine eu, presidente de um sindicato de geólogos, todo mundo dizendo que é isso que aconteceu. Então nós já passamos por isso e agora a gente vê de novo uma situação que é muito interessante, né? Começa a ver, digamos, o senhor falou nas terras raras, né? Falou lá em Roraima. Veja bem, nós já sabemos disso desde a década de 70, durante o mapeamento geológico do Radan, né? Foram descobertas rochas lá com esse potencial de nióbio e outros metais, certo? Então, essa é a questão. O senhor falou uma coisa correta. Eu fico assim, a gente chama abestado, né? Eu fico abestado de ver que instituições não científicas, ONGs, se arvoram a dizer coisas, né? Então, assim, o que é o Greenpeace? Não é nenhuma instituição científica. Quantos biólogos, quantos geólogos? Eu acho que ali tem muito marinheiro, né? Tudo curioso, não tem nada de classe média, nada, exatamente isso. Eu fico bobo de ver como é fácil você manipular. Tem um garimpeiro americano, hoje em dia a gente ouve até falar muito isso, ele dizia o seguinte, um garimpeiro americano que inventou ouro de tolo, né? Ele disse o seguinte: é mais fácil enganar uma pessoa do que convencê-la de que ela está sendo enganada. Você entende? Então nós passamos por isso, quer dizer, ONGs, instituições não científicas, botam a boca aí, e todo mundo, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu já coloquei, assim, me desculpe dizer isso, certos cientistas, pesquisadores, que aqui você não sabe nem quem é, não tem formação, né? Porque a Terra não é fácil de entender a Terra, certo? Eu falo do mundo, não daquele mundo que o Manuel de Barros dizia, né? O meu quintal é do tamanho do mundo. Ora, essa é uma visão de mundo, todo mundo tem a sua, mas a minha é do planeta, desse gigantesco planeta que, meu Deus do céu, não é assim. O homem hoje em dia parece que pega o planeta, roda, olha, não, faz aquilo, faz aquilo. Então, o que eu fico mais triste, ministro, é isso, é de ver indivíduos não governamentais, INGs, né? ONGs, instituições não científicas, se arvorando em falar sobre evolução da Terra, sobre mudança climática. Eles não sabem nem o que é clima. Ministro, nem o que é clima. Eu já perguntei para um desses cientistas, quando começou o aquecimento global, eles não dizem, certo? Eles não sabem. Então, essa que é a questão. Não cientistas, eu digo para-cientistas, pseudocientistas, de um modo geral são psicólogos, são sociólogos, maior respeito a essas duas profissões naquilo que elas fazem. Mas até bispo aqui já fala sobre aquecimento global, quer dar aula com todo respeito também, né? Mas assim, eu fico abestado.
Professor, teve um vídeo, nós estamos conversando com o professor José Luiz Hercílio Faria Júnior e com o ex-ministro Aldo Rebelo, aqui direto de Belém do Pará, na Rádio Bandeirantes. Um vídeo do senhor aí que está fazendo sucesso na internet, o que o senhor fala, né, da Amazônia, da importância desse bioma para o mundo e coloca uma visão bem peculiar. Queria que o senhor compartilhasse aqui com quem não teve acesso a essa explanação e as suas considerações, já que nós estamos debatendo essa parte do mundo, principalmente durante a COP30. Bom, aquele vídeo foi interessante, né? O ministro deu a palestra, eu quis complementar e uma senhora lá gravou. Quando eu vi, até me assustei, né, com a divulgação dele. Mas ali até tem uns numerozinhos meio trocados, mas nada que mude a essência. Eu quero dizer o seguinte, vou repetir, né? Primeiro, eu digo que existem 5 visões sobre a Amazônica, né? Uma lúdica, mística, essa folclórica, musical, turística, que é a que está prevalecendo aqui na nossa COP, quero dizer. Temos a ambiental, temos a científica, temos a política e temos a econômica. Essas são as 5 visões. Mas vamos a essa que eu digo ambiental e climática. O planeta, a globosfera, tem 510 milhões de quilômetros quadrados, 360 de oceano, 150 milhões de quilômetros quadrados de continente. O Sol, gente, é que manda no clima. O clima, as zonas climáticas são definidas pela incidência dos raios solares. Sempre foi mais frio nos polos e mais quente no Equador, exatamente por conta da incidência. Algumas variações na evolução da Terra fizeram até que o gelo chegasse até quase a altura do Equador, lá atrás, em período geológico, 200, 300 milhões de anos atrás. Mas vamos a números. A Amazônia brasileira tem pouco mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. 5 milhões de quilômetros quadrados na altura do Equador, no hemisfério sul, boa parte, né? Isso é 1% da superfície do planeta. 1%. Eu digo sempre que a Amazônia é consequência, ela não é origem. Nós temos a floresta, nossa grande floresta, que eu sempre chamei de selva, né? Depois que vieram falar em florestas, as florestas boreais, agora passou a ser floresta. Mas tudo bem, vamos lá, floresta. Então, nós temos esse 1%, distribuído em várias coisas. Então, não é possível, né? As chuvas vêm do oceano, a Amazônia sempre vai ter esses chuvas, do mesmo jeito que tem um deserto do Saara. É a atmosfera que determina a existência do Saara, como aqui a nossa Amazônia. Entendeu? Então a Amazônia, ela não muda o clima do mundo, ela não altera o clima do mundo, ela não é pulmão do mundo, ela não deve ser patrimônio da humanidade, certo? Agora o que acontece é, como eu digo, que eu falo também no meu vídeo, né? Você tem uma doença, um câncer terrível, você tem 1% de chance, você se pega nesse 1% para sobreviver. Por isso que eu digo, apesar de, digamos assim, dessa relação da Amazônia com o planeta, no hemisfério sul, são sistemas, são circulações diferentes, né? Todo mundo fala da Amazônia, vão destruir a Amazônia, tem 20 e poucos milhões, quase 30 milhões de habitantes. Gente, Xangai, uma cidade na China, tem a população da Amazônia inteira, São Paulo e os seus arredores, entendeu? Então, a Amazônia é do Brasil, a Amazônia é dos amazônicos, a Amazônia é brasileira. Apesar de, como eu digo, essas questões climáticas, globais, não alterarem, ela é nossa, nós temos que gerir esse território, Aqui há espaço para conservação, para preservação, para produção, para tudo mais. Então, essa é a questão, certo? A manipulação da informação é que é terrível. É claro que a Amazônia tem o seu microclima, é claro que ninguém vai desmatar, é claro que ninguém deve sair queimando à torta e à direita, entendeu? Isso tudo é lógico, a exploração desenfreada de recursos naturais, nós somos contra tudo que é irregular. Agora, não me venha dizer que a Amazônia equilibra o clima do mundo, que é pulmão do mundo, que isso não é verdade. Não é verdade, entendeu? Podem falar à vontade, botar a ONG, tudo isso, mas não é possível. Basta olhar o sistema de correntes atmosféricas, o sistema das correntes oceânicas, basta ver a questão do Sol e tudo mais. Então, eu não sei de onde surgiu isso, certo? Isso nos assusta, porque nos impõe uma condição, olha, se você mexerem aí, tudo isso. Eu vejo assim, com muita simpatia até, quando uma pessoa na rua junta as coisas ali e diz, olha, eu estou salvando o planeta. Tudo bem. Já está salvando a sua própria condição econômica de fazer alguma renda ali, com aquilo ali, está protegendo aquele ambiente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem 3 frases aí, 3 palavras, o conjunto de palavras que todo mundo fala. Crise climática, crise ambiental, eu vou dizer, a crise é humana.
a crise é humanitária. Está todo mundo aqui, o Sudão lá, a África lá, né? Veja as condições, que eu digo ambientais e sociais da África, e está todo mundo aqui numa boa, né? Ah, porque a Amazônia não mexe na Amazônia, segura a Amazônia, meu Deus do céu, vamos parar com isso. Professor, os países africanos, antes dessa conferência aqui de Belém, fizeram uma conferência deles lá na cidade de Addis Abeba, capital da Etiópia, e o presidente da Etiópia declarou o seguinte: a minha agenda é colocar eletricidade no domicílio de 600 milhões de africanos que vivem sem luz elétrica. Pronto. Qual é a preocupação deles? É desenvolver, criar os meios. Isso é energia. Isso. Você só dá eletricidade para as pessoas. Então, se você tem de 1 bilhão e 500 milhões de africanos, mais de um terço da população vivendo sem eletricidade, a preocupação deles é da eletricidade. Não é essa classe média europeia que já tem tudo, que já chegou no nível mais elevado de bem-estar, que vai se preocupar com isso. Nós é que precisamos nos preocupar aqui onde nós temos ainda uma parcela da nossa população vivendo no nível de extrema pobreza. Os piores indicadores sociais estão aqui na Amazônia. A maior taxa de mortalidade infantil está aqui, a maior taxa de analfabetismo está aqui, o pior índice de água tratada por domicílio, de luz elétrica, de saneamento básico. Qual é a taxa de saneamento básico da cidade de Belém? Eu não sei, mas deve ser muito baixa, porque você vê o esgoto correndo a céu aberto. Então isso é o que deve nos preocupar. Mas inventaram essa agenda do meio ambiente, que é uma agenda nobre, humanista, necessária, mas, como disse um teólogo americano, é a corrupção da virtude. É você usar a virtude do meio ambiente para atingir objetivos que não são virtuosos, e o principal deles é congelar o país. Ou seja, o Brasil não tem direito ao desenvolvimento porque não pode usar os recursos naturais com responsabilidade ambiental, com tudo, para se desenvolver. O embaixador Araújo Castro disse isso em 1972, na conferência do clima lá de Estocolmo, a primeira conferência das Nações Unidas. Diz: o que vocês querem não é proteger o meio ambiente, vocês querem congelar o poder econômico do mundo, imobilizando os recursos do Brasil. Foi isso que ele disse, e ele estava absolutamente certo. Ministro, o senhor falou lá no presidente da Etiópia. Eu vou pegar o presidente da Guiana aqui, que durante uma entrevista para um repórter da BBC, ele interrompeu a entrevista. O senhor já viu esse vídeo? Ele interrompe a entrevista e diz, naturalmente em inglês: calma, calma, meu amigo. Eu tenho direito de fazer a exploração do meu petróleo aqui, combustível fóssil. Meteu, como se diz, a vara, entendeu? No repórter da BBC, ele queria falar: não, calma lá, você vem do Reino Unido, da Inglaterra. Então, é essa que você, como o senhor falou, a preocupação de um dirigente de um país é com o seu povo, com a sua população, com o seu desenvolvimento. O senhor falou coisas aqui que realmente são terríveis, aliás, foram muito usadas contra nós aqui de Belém. Olha, a melhor coisa que aconteceu para nós, eu vou lhe dizer, como eu digo, eu já rodei esse mundo todo, menos a China e o Japão. Eu vou dizer uma coisa bem, foi essa Copa aqui em Belém. Sabe por quê, ministro? Eu vi muitas autoridades dizerem, até o nosso presidente: não, é bom que eles venham aqui para pegar uma picada aí, cara, não, para comer não sei o quê, para não sei o quê. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A melhor coisa, o maior legado para mim, dentro daquilo que eu trabalho, na minha profissão e tudo mais, para todo mundo, eu vou dizer para vocês, não é que eles vieram aqui nos conhecer, não, é que eles vieram aqui, agora nós sabemos quem eles são, ministro. Nós não sabíamos quem eles eram, porque todo mundo escondido através de ONG, através de outro. Agora nós sabemos quem eles são, todos quase, não vieram todos, né? Mas a maioria, essa turma, veio aqui agora, a gente sabe quem eles são. A gente sabe como eles são. Isso foi muito importante. Para mim, o maior legado da COP30 é esse, que agora a gente sabe cada um deles, que, digamos assim, eu no decorrer da minha vida, o senhor muito mais do que eu, a gente foi conhecendo essas pessoas, mas eles não se mostravam, a gente que ia lá, tipo assim, descobrir. Agora não, vieram todos aqui. E é muito interessante. O que eu vivenciei, estou vendo por aí, é surpreendente. Assim, parece que, eu não sei se eles acham que estão em outro mundo, sabe? Porque o mundo que eu vivo é esse aqui. Essa questão da mineração que a gente tratou há pouco, né? Eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre isso, professor Hercílio. Porque quando nós deixamos, né, de fazer
uma exploração racional, ligada aí às práticas de defesa da sustentabilidade, nós estamos abrindo caminho para o crime organizado, que está presente nessa região aqui do país. Quando que o Brasil vai virar essa chave para entender que se não for explorado de uma maneira com regras, com aquilo que se tem de boas práticas ambientais, o crime organizado vai entrar e vai tomar conta? Eu quero dizer, eu tive a oportunidade na minha vida de prestar serviço. Eu sou professor da universidade, pesquisador, e cientistas dizem até que eu sou uma espécie de extinção, né? Parece onça. Mas eu tive a oportunidade de prestar serviços a governos, certo? E nunca fui filiado a partido, mas prestei serviço a governos de diferentes partidos. Interessante aqui no Pará. E uma das ocasiões, eu fui presidente da Companhia de Mineração do Pará, chamado Pará Minério, diretor técnico. E eu ia muito à região do Tapajós, onde tem lá os, entre aspas, garimpeiros. Eu dizia, vocês são mineradores. Que garimpeiro, rapaz? Parem com isso. Mas nós temos orgulho de ser garimpeiro, tudo bem, mas para mim vocês são mineradores. Lá tanto tem a Associação dos Mineradores de Ouro do Tapajós, entendeu? Então eu conheço e muito bem, certo? A atividade mineral, desde essa garimpeira ilegal, o garimpo legal e até as grandes mineradoras. O que está acontecendo, o ministro tem chamado a atenção disso, é exatamente o que vocês colocaram. Ora, se o Estado se ausenta, se o Estado não quer regular o cara, ele vai ficar ali. Eu sempre disse que eu nunca vi bandidos, eu nunca disse que eles eram bandidos, nem fora da lei. Ah, porque são fora da lei, porque não se enquadram. Não, vocês não são fora da lei, vocês são mineradores e vamos legalizar todo mundo. Depois eu fui diretor de meio ambiente do Estado do Pará, olha a coincidência. Aí vou lá de novo com ele. Nós conseguimos regularizar muita gente. O próprio setor mineral brasileiro criou condições para que ele se legalizasse. Então não resta dúvida, se o Estado está ausente, ministro, o senhor falou há pouco na questão mineral brasileira, a Agência Nacional de Mineração, a ANM, que substitui o DNPM, eu lhe convido a visitar aqui a ANM aqui. Eu vou usar uma palavra, eu tenho o maior respeito pelos amigos de lá, geólogos que estão lá, mas eu não sei. É um número insignificante de profissionais. Se você pegar os profissionais do setor mineral do Brasil todo, da ANM, que deveriam estar aí trabalhando, olha, os meus amigos todos já, né, se aposentando, velho, é vazio. Então o Estado está ausente disso. É claro, se o Estado está ausente disso, chega outro e se coloca lá, certo? Então você tem razão. Lá na década de 90, por aí, quando eu andava por aí, anda até hoje, mas assim, quando eu andava lá, eu não via nada disso, gente, do que você falou agora. Hoje, essas áreas são dominadas, entendeu? Não é mais nem pelo dono do garimpo, que normalmente eram grandes pilotos de aviação, porque no garimpo lá só vai de avião, né? Agora não, tem muita estrada, mas esse tempo não havia isso que você está falando agora. Então o ministro tem denunciado isso, eu acho muito importante. Gente, o Estado precisa estar presente nessas regiões, porque senão vem outro e toma conta. Agora, nessa audiência pública, da qual participei lá no Congresso, estava lá representante do Serviço Geológico do governo, tem 200 e poucos geólogos. Eu disse, olha, tem muito mais gente no Ministério Público para impedir a atividade econômica do que alguém para desenvolver, fomentar e pesquisar a atividade econômica. O Brasil deveria ter o contrário, ao invés de ter 1.000 procuradores, devia ter mais de 1.000 geólogos trabalhando pelo país, que nós não temos. Eu vou dizer que eu estou sendo provocado aqui, sabe, abrir um pouco mais a boca. Eu não entendo isso, viu, ministro? Eu não entendo isso, porque antes nós tínhamos a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais do governo e tinha o Ministério. Aí juntaram tudo, certo? Então Serviço Geológico do Brasil, CPRM, meu Deus do céu, a carência de recurso humano é muito grande no Serviço Geológico do Brasil. E de recursos financeiros, é uma tragédia. Recursos humanos e financeiros, não tem recurso para mapear. Cada deputado tem mais recurso para ele numa emenda do Com que certeza, o Serviço ministro. de Geologia do Brasil. Pode ter certeza, Com é certeza. isso mesmo. A ANM hoje é essa expressão que se falam aí, ou o Serviço Geológico do Brasil, né, é sucateado. Eu não gosto disso. Mas é muito triste ver.
E olha, eu vou dizer mais. Eu venho falando isso. Falamos do recurso mineral, do recurso para setor mineral. Eu vou falar para o setor de pesquisa. O que é que o senhor acha da Universidade Federal do Pará, do Museu Paraense Emílio Gueldi, das instituições de pesquisas aqui da Amazônia, o INPA, lá? Como é que o senhor acha que eles estão de dinheiro, de recursos para fazer pesquisa? O senhor acha que não tem, ministro? Não tem recurso. Não tem. E é um vexame. Eu fui do Conselho de Administração do BNDES, onde está alocado o recurso do Fundo Amazônia. E um dia eu era ministro da Ciência e Tecnologia e verifiquei que não tinha um centavo desse Fundo Amazônia para o Ministério, nem para nenhum dos institutos de pesquisa, porque esse instituto aqui, o Emílio Gueldi, é do Ministério. O INPA também é do Ministério. O Mamirauá também é do Ministério. Universidades. Todo esse dinheiro vai para a ONG. Eu perguntei lá para o diretor do banco, eu disse, mas me diga uma coisa, cadê os processos de liberação dos recursos? Ele disse, ministro, nós não decidimos sobre os recursos, o BNDES apenas é o fiel depositário. Isso é decidido lá num comitê que tem diplomata da Noruega, que tem ONG. Esse dinheiro devia vir para as universidades, proibir dinheiro do Fundo Amazônia de ir para a ONG, vai para as universidades, vai para o Estado. Tem aqui o Fundo de Amparo à Pesquisa, todo Estado tem, o do Estado do Pará. Recebeu quanto desse fundo? Ninguém recebe nada. Devia ir para as universidades. A mais recente, ministro, que também é um pouco triste, o Greenpeace com o seu veleiro, que também é movido a diesel marítimo, né? Tem motor lá dentro, eles colocam as velas às vezes, mas tem motor lá dentro. Ele não tinha onde encostar aqui. Aí fizeram um acordo, eu não sei bem como foi, com a universidade, através da FADESP, construíram um pier só para o Greenpeace atracar lá na universidade. Ficou mais isolado e visita vai lá. Do lado desse pier e do navio veleiro do Greenpeace, tem um navio de pesquisa, um barco motor, que a gente chama BM, né? Um barco motor que chama Curupira, que é o mascote o barco motor Curupira. Tem mais de 30 anos esse barco, ele apodreceu, está podre lá dentro da universidade, lá na beira do Rio Guamá, e adiante o Greenpeace com seu veleiro. Ah, vexame. Eu tenho um filme, viu, ministro? Um curta-metragem chama BM Curupira, O Naufrágio da Ciência. É um curta-metragem onde eu abordo toda a história desse barco. Formou muitos pesquisadores, atendeu o programa de pesquisa e ensino em ciências do mar, atendeu o programa Pobreza e Meio Ambiente da Universidade Federal do Pará. Tudo que estão dizendo que vão fazer agora de pesquisa, nós já fizemos aqui nos rios, nos nossos rios. Esse barco Curupira foi de uma importância muito grande, está lá, podre, afundado. Aí o Greenpeace, que não é uma instituição científica, vem, bota dinheiro na universidade e constrói um pier para atracar. Isso é um vexame, isso é uma Pare com vergonha. isso, uma meu vergonha. Deus do céu. E sabe que tinha lá, assim, respeitem a Amazônia. Eu gravei um vídeo e disse, respeitem a Amazônia. Eu digo isso para vocês. Vocês que deviam respeitar a Amazônia, dos Amazônios. Outra coisa que me permita aqui observar. Eu vi muito tudo por aí, todo mundo fala em conhecimentos tradicionais, saberes tradicionais, todos os nossos povos, todo mundo aqui elogia tudo isso aí. E os nossos cientistas amazônicos, os nossos saberes científicos, ninguém considera. Quer dizer, considera os saberes, outras coisas assim, os povos, mas e os cientistas daqui? Nós temos muitos pesquisadores, muita gente competente que ficou mofando. Eu, graças a Deus, sabe, eu vou lhe dizer uma coisa, como eu disse no vídeo, meu pai, eu era moleque, né, saía para lá, para cá e chegava em casa e dizia, olha, não vem trazer confusão para cá. E diziam assim, olha, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Eu dizia, olha, cara, eu nunca... Meu pai dizia, que correr de quê de bicho? Eu sempre fiquei para esperar o bicho. Nem vinha o bicho, quando vinha um bichinho e bicho grande a gente enfrenta. Então, esse é o problema nosso, entendeu? Cria uma cultura de medo, o medo. Então, o medo, você sabe, né? É uma situação humana que o cara fica e diz, não. Então, hoje eu vejo assim, também até meus amigos, muitos pesquisadores, eu vejo todo mundo com muito medo de se pronunciar, todo mundo muito acovardado, sabe? Assim, uma coisa impressionante. Eu não tenho isso não, entendeu? O que é que vão fazer? Me prender? Pelo que eu falo, pelo que eu sei? Eu não posso me negar a divulgar o meu conhecimento, isso não pode morrer comigo.
Eu gastei anos da minha vida estudando, pesquisando, passando para lá, para cá, vários países, várias gente, todo mundo para entender isso, e agora está na hora de falar, entendeu? Professor Luiz Hercílio está com a gente aqui, ele é da Universidade Federal do Pará, está dando hoje uma aula de geologia aqui de conhecimento da Amazônia para os nossos ouvintes do Jornal Gente, ao lado do nosso colunista, jornalista, escritor, ministro Aldo Rebelo, que nessa semana lançou o livro dele aqui em Belém do Pará, né? Tratando do Tratado de Tordesilhas e contando um pouco dessa história do Brasil. Conta um pouquinho para quem não ouviu aí durante a semana, do que trata o livro aí, por favor. Só uma questão, viu, ministro? Um pouco antes me perguntaram sobre essa questão do Tratado de Tordesilhas. Eu disse uma coisa, eu disse, olha, esse tratado não seria possível hoje, jamais ele ocorreria. O que é que o senhor acha? É verdade, sem dúvida nenhuma. Não, nem essa Amazônia seria brasileira, nem Portugal governaria esse território com o apoio dos líderes indígenas aliados, porque isso aqui foi uma união da espada do português com a cruz do jesuíta, do franciscano e do mercedário, e com o arco e a flecha do índio. Sem o apoio do arco e da flecha, sem o caçador indígena, sem o coletor indígena, não tinha como o português se estabelecer por aqui concorrendo com o francês, com o holandês e com o inglês. Não tinha como. Foi uma sabedoria da diplomacia de Portugal que conseguiu dar ao Brasil esse território da Amazônia. E o Tratado de Tordesilhas é uma história muito interessante, porque a ideia de que a Amazônia, antes de ser conhecida, ela já foi disputada. Portugal, o Cabral só chegou aqui em 1500, o tratado é de 1494, porque os portugueses tinham lá aquilo hoje seria um parque tecnológico, aquela escola de Sagres, porque ali estava a ciência, o conhecimento, tinha um estaleiro para construir as caravelas, ali reuniu tudo. E os portugueses sabiam que havia possibilidade de terra aqui, porque eram 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Portugal disse, não, tem que ser 370, porque com 370 a gente chega lá onde essas terras podem existir. E chegaram. Pelo antigo tratado não chegariam. Aí, depois que o Cabral chegou por aqui, aí os bandeirantes, os jesuítas, o Pedro Teixeira, o Raposo Tavares foram empurrando os limites de Tordesilhas para o oeste. E nós chegamos até a fronteira com o Peru, com a Colômbia, que é Tabatinga, fazendo com que o Brasil vá de Marajó a Tabatinga, que foi uma proeza da diplomacia, mas também da ação do Estado português com essas alianças que nós construímos aqui com os caciques e com as ordens religiosas. Muito bem. Professor, aproveitar a data de hoje, né? Que anos depois de Tratado de Tordesilhas, de descobrimento do Brasil e de tudo mais, hoje nós estamos vivendo um dia que é simbólico para a nossa história. O dia 15 de novembro é o dia da proclamação da República. Quando nós tivemos a independência do Brasil em setembro, nós fizemos um programa especial com o ministro Aldo Rebelo. Os ouvintes adoraram as histórias, então não vou perder a oportunidade aqui de pedir algumas considerações também sobre a importância desta data para a história do Brasil. Professor Aldo Rebelo. O Brasil vive uma república que foi proclamada em busca da imagem e da semelhança com a grande república ao norte do hemisfério, que é os Estados Unidos. Então a república foi proclamada numa grande aliança que envolveu as camadas médias urbanas, os militares, os fazendeiros de São Paulo. Todos tinham grande apreço pelo Dom Pedro II, pelo monarca. O Deodoro, que foi o proclamador, era monarquista. O Floriano Peixoto também, mas eles eram abolicionistas e eram, de certa forma, simpáticos a um regime que desse ao país uma outra perspectiva, porque o Dom Pedro II já era um homem idoso, a princesa regente, a herdeira do trono, era casada com um nobre francês, e os brasileiros não queriam, naturalmente, uma grande influência de um conde francês, o Conde D, na vida econômica, social e política do país.
Mas, para nossa sorte, a República foi proclamada por 2 militares monarquistas. Por quê? Porque nós não tivemos banho de sangue, nós não tivemos a violência a guerra civil que foi a República nos Estados Unidos, nós não tivemos aquele banho de sangue da Revolução Francesa. Nossa República foi feita quase que pacificamente, é isso o que nós tivemos. E eram 2 heróis de guerra, heróis da Guerra do Paraguai, 2 homens probos, Floriano Peixoto, que gostava de ser chamado de caboclo, porque tinha uma ascendência indígena, era um homem que se recusava a qualquer ato, criou o Tribunal de Contas no país, um barão carioca ofereceu para ele comprar uma fazenda que ele tinha em Alagoas, ele disse, vendo, mas só depois que deixar a presidência. Então, nós tivemos a sorte de ter uma república proclamada por 2 estadistas, por 2 homens que tiveram a noção e a responsabilidade de fazer essa transição sem que o Brasil sofresse o trauma das experiências das repúblicas da América do Sul, que foram proclamadas em meio a guerras civis, depois com caudilhos. O Floriano e o Deodoro não quiseram ser caudilhos, pelo contrário, passaram o poder aos civis assim que terminaram o seu período. E o senhor acha que a história reconheceu esse heroísmo deles, da forma como é contada hoje? Lamentavelmente não, transformaram. Tudo no Brasil vai sendo uma efeméride vazia, como se fosse um grande feriado. A própria independência do Brasil ninguém comemora direito. A República muito menos. O Brasil deveria valorizar a sua história, a sua memória, suas datas nacionais, como faz o mundo inteiro, os seus heróis. Por que é que nós colocamos a estátua e um busto num pedestal em uma praça? Para aquele homenageado não faz mais nenhum sentido, porque ele já morreu, ele não vai receber aquela homenagem. Aquilo ali tem um sentido educativo, não é por causa dos mortos. Nós colocamos os bustos, as estátuas, os nomes nas ruas, por causa dos vivos. É para que as crianças e os jovens se espelhem na vida, nos valores, no exemplo, no espírito de renúncia, de sacrifício, na dedicação ao interesse público daqueles homens. Aí você coloca lá uma estátua, um busto, uma rua, que é para que os jovens sejam educados com o exemplo daquelas pessoas. Aqui não, nós queremos mudar o nome, nós queremos acabar com o passado, com a história. O Brasil precisa reaprender a conviver e a valorizar a sua memória, a sua história e os seus construtores. Tanto no Império, o Dom Pedro I, o Dom Pedro II, o Deodoro, o Floriano, o Rui Barbosa, o Castro Alves, os poetas, os literatos, até os atletas, o Pelé. Nós fazemos uma campanha de demolição da imagem do Pelé, o maior brasileiro de todos os tempos, um homem que foi admirado e querido no mundo inteiro. Não, pessoal, isso não faz sentido, por favor. Professor Aldo Rebelo, o professor Luiz aqui vai fazer algumas considerações para a gente também. Dentro do que o ex-ministro está dizendo, veja bem, acho que é Tom Jobim, às vezes essas citações eu fico preocupado, mas acho que é Tom Jobim, quando ele morava em Nova York, criticava porque ele não mora no Brasil, ele disse que no Brasil o sucesso é uma ofensa pessoal. Aqui você não pode, porque ofende os outros. Então, eu gostaria apenas de, aqui já estamos próximos, finalizando, trazer uma imagem que, como o senhor falou da nossa história, né? Tem o Caldeira Castelo Branco ainda por aí, né? Essa nossa história é muito interessante. Eu recentemente escrevi uma pequenina coisa assim chamada Caravelas do século XXI. Por quê? O senhor já deve ter conhecido o nosso Palácio Antônio Lemos, né? Que ali foi muito prefeitura. Lá tem um quadro muito conhecido, onde da Fundação de Belém, né? A gente vê no fundo assim caravelas, os índios em pé aqui assim, tem uma árvore, é um quadro muito bonito, eu não me lembro o nome do pintor. E até já tem as primeiras edificações lá do Foz do Castelo. Aí todo mundo está ali, né? Os índios, aquele quadro bonito ali, estático. Quando chegaram esses 2 transatlânticos aqui, gastando zilhões de litros de diesel marítimo, eu pensei nessas caravelas.
E eu pergunto, diante de todo esse discurso, né, por que não vieram de caravelas ao vento, mas sim de transatlânticos, refrigerados? São as caravelas do século XXI, jatões, jatinhos, né? E aí? Aí fica todo mundo falando o que eles usam. Isso é uma contradição tremenda. Então as caravelas do século XXI estão aí, para quem quiser ver, né? 10 andares de 2 transatlânticos, cheios de chapa brancas. E provavelmente a água que eles estão bebendo não é da Amazônia, devem trazer suas águas Perrier, devem trazer suas águas importadas, porque eu já vi isso uma vez quando aquele James Cameron, que fez o filme Avatar, foi visitar Manaus, a convite, acho que da ministra Marina. A água mineral foi levada da França, não usou a água da Amazônia, embora eles digam que aqui é o paraíso das águas, mas não quiseram saber da água daqui. Da água daqui. Então, o Pedro, o professor... Faltou alguma coisa, é a hora. Sim, faltou. Então, eu acho favor. que num governo nacionalista não teríamos um melhor presidente do IBAMA do que o professor Luiz Ercílio. É o que eu acho. Muito obrigado, ministro. Eu vou dizer que seria uma honra, viu? E a visão minha, toda vez que eu já trabalhei em estudos ambientais, né? E tem sempre aquela questão do diagnóstico ambiental, do meio físico, do meio biológico, do meio antrópico, socioeconômico. Eu, quando faço meus estudos, assim, são projetos audaciosos, por exemplo, esse do petróleo, eu estou envolvido num. A minha primeira avaliação são os impactos positivos no ambiente socioeconômico, a geração de emprego, renda, recursos, para todo mundo. Eu não começo falando que vai acontecer isso, ou vai mexer com o bicho daqui, ou vai mexer com a água de lá, que são importantíssimos. Mas o mais importante é isso, viu, ministro? Exato. A geração de emprego, renda, trazer para cá o desenvolvimento, porque... Incorporar esse conceito ao licenciamento. Quando você licencia uma obra, você não pode licenciar apenas do ponto de vista ambiental. Tem que ser do ponto de vista social, do ponto de vista econômico. É um tríplice licenciamento, porque aí você vai avaliar se o impacto causado pela obra é compensado pelos benefícios sociais da população e pelos benefícios econômicos que pode gerar. Mas nós isolamos o licenciamento social e econômico e pelo licenciamento apenas ambiental, nada é viável, porque algum impacto vai ter. Até o nascimento de uma criança gera algum tipo de impacto. Então você vai licenciar a gravidez de uma mãe pelo critério só do impacto. Não dá. Não, isso não tem condições. Foi o que o Bill Gates disse agora recentemente, que deu um nó na cabeça da turma que veio para cá na COP. Ele está se redimindo, né? Mostrando que as pessoas têm que estar à frente de qualquer outra coisa. Eu tenho uma palestra que já dei em vários lugares, até em São Paulo, eu estive lá em Araçatuba dando essa palestra para uma convenção internacional do Rotary, a convite de um governador. Eu digo assim, a palestra é a seguinte: Amazônia, qual o seu valor para o mundo? Eu falei das 5 visões da POCA e eu detalho exatamente isso. Qual é o valor, afinal, da Amazônia para o mundo? Eu vou dizer, ele é muito mais importante do ponto de vista econômico do que ambiental. Todo mundo está interessado. O ministro uma vez falou isso, né, do nosso jesuíta, que disse: eles estão interessados nos nossos bens e não no nosso bem. Exatamente, o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira escreveu isso, eu gravei isso com Não vem aqui em busca do nosso bem, não. Vem aqui em busca dos nossos bens. Professor Luiz Ercílio Faria Júnior, muito obrigado pela sua presença aqui na Rádio Bandeirantes. Foi uma alegria aprender com o senhor nessa manhã e até uma próxima oportunidade. O senhor vai voltar aqui, viu? Eu agradeço muito a vocês pela sua oportunidade. O ministro uma vez disse também que deu voz política, a voz da ciência, certo? E vocês da imprensa são fundamentais. Vocês precisam dar voz à ciência. Não essa que está por aí fajuta, né? Mas a ciência verdadeira, aquela ciência que busca, entendeu? Que abre para todo mundo pensar. Certo? Não aquela fechada, aquele pacote fechado e obrigando a pensar assim. Ministro Aldo Rebelo, obrigado por trazer esse convidado aqui de muito valor, né, para nós nesse sábado e por estar mais uma vez conosco aqui na Rádio Bandeirantes conversando com os nossos ouvintes, hein? Bom feriado. Obrigado, Pedro. Um abraço, professor.